pessoal, eu sou a Tatiana Durez e hoje começa uma nova série aqui no canal, mais dedicada à escrita. Vocês podem estar estranhando eu estar de blusa, mas eu tô gravando esse vídeo em um dia que está chovendo, então tá fresquinho. Eu já fiz alguns vídeos, pessoal, sobre o meio literário. Vocês encontram aqui no canal, tem uma playlist chamada Ei Autor. Mas são vídeos que falam mais sobre coisas que acontecem no meio literário ou que podem acontecer. Dicas, muitas vezes, de como agir, do que fazer, o que buscar. Esses vídeos que eu quero começar a partir de hoje, eles vão ser mais dedicados à escrita mesmo. Eu vou comentar sobre coisas que eu faço, técnicas que eu uso, coisas que funcionam pra mim. Pode ser que de repente não funcione pra você ou que você faça de uma forma diferente. Então comenta aqui embaixo pra gente poder conversar e também agregar conhecimento pra quem estiver em busca de uma luz. Então vamos lá. Uma coisa que eu sempre escuto é como começar. Muitas vezes a pessoa, ela tem vontade de escrever uma história, ela tem uma história na cabeça, mas ela não sabe como colocar aquilo no papel. Ela não sabe como dar início à história. Normalmente, quando a gente começa a escrever, a gente só começa realmente. É muito difícil um autor iniciante que comece estruturando a sua história. Por exemplo, eu quando comecei a escrever Os Passos da Luz, eu não sabia muito bem como começar, então eu me imaginei como uma personagem e falei, ok, o que ela está vendo, o que ela está sentindo. Então foi assim que eu comecei a narrativa. Para isso, é claro, eu precisei definir o narrador. Se ele ia ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Basicamente é se você vai usar o narrador personagem, aquela pessoa que conta a sua própria história ou a história de alguém do seu grupo, por exemplo, usando o eu, o nós. Ou se você vai contar a partir dos olhos de uma terceira pessoa, alguém que não está envolvido na trama, usando o ela, o eles. Há quem prefira a narrativa em primeira pessoa, porque fala que se sente mais próximo do personagem. Mas um bom escritor, ele consegue esse mesmo sentimento em qualquer narrador. Uma dica: quando você for falar sobre os sentimentos dos personagens, não simplesmente fale, nossa, ele estava bravo, mas escreva a face e como o personagem se sente diante daquilo. Falando do narrador de terceira pessoa, você ainda tem algumas opções. O narrador imitado, aquele que conta através do ponto de vista de um único personagem. Então, quando ele for falar do sentimento, de como o outro personagem se sente, ele tem que ser a partir do ponto de vista do personagem que está sendo o foco da narrativa. E temos também o narrador onisciente, aquele que tudo vê e tudo sabe. Ou seja, ele vai narrar a história como um todo, falando de todos os personagens, do sentimento e do pensamento de todos os personagens envolvidos na trama. É claro que você pode mudar o narrador ou qualquer outra coisa depois de ter começado a desenvolver sua história. Porém, as mudanças, elas acabam ocasionando um retrabalho muito grande. Quanto mais organizado você conseguir deixar sua história antes de realmente colocar a mão na massa e começar a escrever, menos tempo você vai gastar reescrevendo depois. Ou pode evitar aquela tão temida e famosa falta de inspiração. Uma dica que eu uso: faça um resumo da sua história. Um resumo simples, nada muito desenvolvido. Aonde começa, para onde vai, qual é o problema e aonde termina. Só pra não se perder mesmo. Outra dica: quando você não sabe muito bem como começar, pô, eu tenho uma história, mas qual a primeira palavra que eu coloco no papel? Pense no cenário em que seu personagem vai estar inserido no começo. Na casa dele, num parque, no shopping, na rua, dirigindo, trabalhando. O que tá se passando com ele e o que ele tá sentindo naquele momento. É assim que eu faço. Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo. Eu espero que esses vídeos eles possam servir de luz, de guia, talvez para alguém que não saiba muito bem como se iniciar nesse meio literário. Como eu falei, pode ser que de repente esses formatos que eu vá passando para vocês nesses vídeos não funcionem muito bem, mas você consegue ir se adaptando, se ajustando de acordo com o que eu falo, com o que outros autores falam, e experimentar jeitos diferentes, você acaba encontrando o seu. Não se esqueça de comentar aqui embaixo como você faz, se por acaso você já escreve, você já tá nesse meio literário há algum tempo, eu vou gostar bastante de saber. Não se esqueça de deixar um like no vídeo, isso ajuda muito a divulgação do vídeo e o crescimento do canal.
se inscrever se você ainda não é inscrito, pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Eu ainda vou falar bastante sobre personagens, cenário, estruturas. E comentem aqui embaixo também se você tiver alguma dúvida e queira que eu fale sobre ela nos vídeos. Então é isso, um beijo, até a próxima!